Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast Kids com os nossos queridíssimos jovens Ayman e Mohammed Zaidan e com o meu querido companheiro e amigo de sempre, Fauzi Mohammed ou Fauzi Amin El-Orra. Bom, hoje nós temos um tema muito interessante, um tema muito importante e que é algo que mexe com a vida de todos nós, sem exceção de ninguém. E este tema é a visão do Islã quanto aos vícios, sexualidade e drogas. Como é que o Islã retrata estes assuntos e como é que o Islã vê estes assuntos? Para o Islã, esses assuntos não são tabu, muito pelo contrário, nós abordamos e esses assuntos o Alcorão já aborda, já falou. E para dar início a este tema, vou pedir ao meu queridíssimo Fauzi que dê continuidade e daqui nós seguimos. Assalamu alaikum. Obrigado mais uma vez, Sheikh, pelo convite e os meninos por estarem participando conosco aqui, o Ayman e o Mohamed. São dois dos nossos jovens que fazem valer a pena apostar na nossa juventude. A gente acredita muito em vocês. E é importante esse tema, Sheikh, porque o vício mesmo no não muçulmano, né? Os vícios têm prendido muito a juventude, têm perdido juventude, perdendo tempo. Então isso é muito importante nós tocarmos. E como o senhor disse, o Islã não tem isso como um tabu, tem uma coisa resolvida, tem uma coisa como já, né? Nós temos regras, como nós falamos no programa passado, né? Tudo dentro da regra é muito legal, né? O Islã apoia dentro da regra. O que é dentro da regra? Viver dentro dos limites do possível, do halal, da coisa boa, da coisa lícita, né? Aquilo que nós abordamos semana passada que é al-halal bayyin, o halal está explícito e claro, o al-haram bayyin, e o haram também ele está nítido e claro. Isso fez parte do nosso programa passado, porque nós estamos falando sobre criação, né? E, na verdade, os meus filhos ou os filhos da comunidade de todo o Brasil é uma coisa só, a gente precisa querer o bem de todos. Isso está embutido, né? Os valores, a gente vê pessoas perdidas na droga hoje, né? Mais ainda, né, do que éramos, porque às vezes era uma coisa restrita, hoje está uma coisa mais generalizada. Enfim, o bom é saber ouvir a juventude e ver como é que eles encaram tudo isso na rua, né? Eu queria saber do Mohamed Zaidan qual é a visão dele. E ele também é um homem de responsabilidade e ele também nos orgulha muito, nos abrilhanta com a religião, com tudo que ele faz. É um dos nossos orgulhos, com certeza. Zaidan. Eu gostaria de citar que na questão do vício, só se colocar no lugar daquela pessoa viciada. Então, por exemplo, a pessoa, ela tá vivendo a vida, só que aí aparece um problema. E ela acaba não sabendo mais lidar com a vida. Por exemplo, uma pessoa, o pai dela faleceu. Um vício que é importante citar, também, que não é geralmente muito citado, é as bebidas alcoólicas, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, aconteceu com ela, de o pai falecer. E aí ela não soube lidar com a situação. Ela não soube enfrentar isso. E aí ela sempre quer encontrar algum escape. Ela tá fugindo daquele problema, mas não tá sabendo lidar. Então se imagina, a gente começa a achar necessário beber bebidas alcoólicas para esquecer daquele problema e não enfrentar ele. Então você acaba não sabendo mais lidar com a vida, só foge dela. Em outras palavras, pelo que eu estou entendendo aqui, o vício, definição do vício, o vício acaba sendo um escape ou uma fuga de escape de determinados problemas que nós temos na vida. Sabe que ele falando assim, não é só a bebida alcoólica. Quando você fala da bebida alcoólica, como é uma coisa de rotina, que tem em qualquer lugar, em todo canto, e é uma coisa que prejudica, a gente sabe a Agência Nacional de Saúde já disse que isso prejudica realmente em excesso.
não é o escape, é que na verdade é a dopamina. Ele vai em busca de uma satisfação. Mas aí tá o cigarro também. Tem aqueles que precisam de uma droga mais pesada, de uma mistura química, e aí a gente avança. Mas é isso, acho que é realmente a válvula de escape. O aconchego. Uma boa forma de salientar também o vício. Eu, pelo menos, acho que fazer divisões do que seria um vício lícito e um vício ilícito. Ora, vamos colocar o lícito e o ilícito nessa? Sim, o vício, se não me engano, do que eu já li, pelo menos, se compara à depressão. Muitas pessoas colocam como o vício, ou muitas pessoas colocam o vício como uma válvula de escape para a depressão, mas não, o vício é tão abrangente quanto a depressão. Seria bom a gente ressaltar isso porque Faz parte da depressão. faz parte também, mas em outras hipóteses, em outras ocasiões, ele pode se comportar tão pior quanto a depressão. No exemplo que o Mohamed aqui citou, morte do pai. O pai talvez tenha sido alguém de muita importância, de muita relevância na vida desse indivíduo. E ele perdeu o pai. Ora, a gente pensa, como é que ele vai fazer para não ficar pensando nisso 24 horas, não atordoar ele na sua rotina, no seu trabalho, desviá-lo das atividades que ele tem de fazer? O vício é uma válvula de escape, é uma saída ótima para isso, se a gente for pensar no lado fático da coisa. Não queria já ingressar no assunto do tabagismo, das bebidas alcoólicas já, mas por hora é o que primeiro aparece na nossa cabeça, por quê? Vamos pensar o tabagismo como algo que faz 100% mal ao corpo. Não algo que vai te beneficiar em absolutamente nada, além de diminuir sua vida, diminuir sua expectativa de vida. Te fazer ser aquela pessoa que, ora, fuma porque tá passando por algum problema, não fuma por mera satisfação. É isso que a gente devia pensar quanto a isso. Religiosamente falando, Sheik, só pra gente tirar a dúvida de quem tá nos assistindo, o tabagismo é lícito para nós no Islã? Não é lícito. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala, Deus diz no Sagrado Alcorão, e não usai as vossas próprias mãos para a vossa destruição. Então a pessoa ao fumar, número 1 é a mão, número 2 são os dentes, é a boca, é o mau hálito, é o fígado, tudo isso com o cigarro. Então Allah diz, no Sagrado Alcorão, Deus diz, وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَ. Daqui os teólogos vêm a dizer neste versículo, não usai as suas próprias mãos para a sua destruição, vem a dizer que o tabagismo, o cigarro, é ilícito, por mais que você vê um líder religioso fumando, ainda assim não é sinal ou prova de que fumar é permitido. Eu, honestamente falando, não me recordo de ter visto nenhum líder religioso fumando. Mas se assim houver, né, ele teria que prestar contas. Mas essa explanação, essa tirar a dúvida de quem nos assiste, por definitivo. Então, veja, quando a gente fala que não é tabu, é porque está resolvido. Então, assim, ó, o tabagismo é proibido no Islã. Isso não significa que quem fuma não é muçulmano. Okay? Pois claro. Isso não significa que ele tá infringindo uma regra que hoje, na verdade, o pessoal pega um maço de cigarro que tem um desenho mais feio do mundo, daqui aquilo é causador de tal coisa, e ele continua fumando. É sobre isso que nós estamos falando. Sim. Assim como a bebida também. Zaidan, a bebida também, ela é lícita ou ilícita no Islã? Por que ela foi proibida? É ilícita. Porque ela foi proibida, porque acaba acontecendo um processo que a pessoa fala, eu não tô viciado, eu tô só tomando nos finais de semana. Essa é uma famosa frase dita por nós brasileiros, né? E aí, ele tá na semana, segunda a sexta. Quando começa a segunda, ele já tá esperando a sexta. Subhanallah. Quando começa a vida pra ele, ele acha que tá começando a vida pra ele, é sexta. Por quê? Porque ele vai beber. Dentro da promessa dele, de quando só bebe quando ele quer. Isso. E aí o que acontece? Ele vai passar por esse processo na semana como se fosse um inferno. Ele não tá satisfeito com o que ele tá fazendo. É massacrante pra ele a semana. É. Aquela espera angustia. Ele só tá fazendo aquilo só pra chegar
aonde ele tá esperando, que é beber. O E aí, objetivo e o foco dele. Parece cena de filme, mas é verdade. e agora pensa em uma coisa. Se você tirar essa bebida do final de semana, o que sobra pra você fazer? Você fica focado no trabalho. Não é? Você fica focado. Se ele desistir da Naquilo bebida, que- sim. O Engraçado que problema é uma faca de dois gumes, né? E você pode ficar focado no que você tava tentando dar continuidade da semana antes de pensar que sexta-feira seria o seu único dia de satisfação, ou você se prende no seu quarto pensando em algo que talvez não vá te levar a muita coisa porque você não tá cumprindo o seu vício. E aqui a gente volta ao assunto do vício. E o vício está totalmente atrelado à satisfação. Eu, pelo menos, vejo que... É um degrau para satisfação na mente de quem tá preso naquele vício. É isso que você tá querendo dizer. Exatamente. É mais do que refúgio. É como o Fauzi diz, é um degrau. Um degrau. É uma mera subida. É um pé. É um pé. Não é um refúgio. A palavra refúgio é uma palavra mais ampla. Sabe, vendo... Eu perdi um amigo recentemente, novo, inclusive, da minha idade. Super novo, eu diria, né? Da minha idade. Pro alcoolismo. E é muito triste, porque eu conheci a família, eu cresci com a família, eu convivi com a família, e é uma perda muito, muito grande. É aquilo que o Zaidan falou, não se percebe. Não se percebe. Quando se vê, tá no meio do olho do furacão e as coisas estão acontecendo, ele tá perdendo a família, ele tá perdendo o emprego, ele tá perdendo a vida, vendo a vida passar, esperando o copo chegar, e as coisas vão acontecendo. Então, assim, nossa grande motivação de trazer vocês e dizer que vale a pena nós não termos esse vício é para estimularmos o pessoal sempre seguir vocês, sempre nos seguir. Eu vim de uma outra época, menos informação. A gente não tinha tanta informação como vocês têm hoje, né? Mas assim, nós já vimos muita coisa. Inclusive, até num podcast nós fizemos com a doutora Kelly, que é seccional de São Bernardo, ela comentou sobre a questão da delegacia da mulher por conta do alcoolismo, em relação aos homens que bebem, extrapolam e, né, acabam caindo na Lei Maria da Penha porque, entendeu? Porque a bebida tira o consciente da pessoa. Vamos deixar essa parte clara aqui. O que a doutora falou? Que o que fez com que... Que o alcoolismo também influencia na agressão às vítimas. Então é onde abriu-se a Lei Maria da Penha e Não só por isso, né? mais dentro dos... Tem homens que acham que é detentor da mulher, não é só isso, né? Só imaginando a situação que ele falou, quando aquele amigo que ele falou, ele começou a perder as coisas que ele tem. A principal, a riqueza mais valiosa, que não se percebe muitas vezes, é a família. Quando ele tá perdendo aquilo, é a hora que ele começa a se culpar. E aí... Ou ele vai buscar falta de apoio, Zaidan. Sabe por quê? Ele quer uma validação para aquele sentimento que ele tem que para ele é bom. E aí ele vai buscar uma falta de apoio na família. Vocês não me apoiam. Porque, na verdade, eu entendo o que você quis dizer, tá perfeito, mas a maior perda e a primeira perda é a moral. Da própria pessoa. Da própria pessoa. Essa é a pior perda. Entendeu? A legítima moral. O fato de você ser consciente 24 horas por dia. Subhanallah, islamicamente falando, por isso que quando a pessoa está a passar por qualquer tipo de dificuldade, qual é a prece que nos foi ensinada? Falo da moral, né? Sim. Qual é a prece que nos foi ensinada? A primeira palavra da prece, de buscar conforto, qual é? Allahumma inni a'udhu bika minal ham wal huzn. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nosso querido e amado profeta, ele ensinou a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala refúgio contra a preocupação e a tristeza. Então, e depois, mais no final desta mesma prece, nós aprendemos que a pessoa ela tem que estar bem com ela mesma para não deixar com que
ela acaba caindo nos vícios ou naquilo que é o seu shahawat, seu desejo. Mas, Ayman, eu queria ouvir do Ayman agora essa satisfação pessoal do indivíduo muçulmano quando ele tem a fé. Isso eu não estou falando que é só no islamismo, ok? Eu estou falando do islamismo porque é a nossa praia. Assim como tem pessoas que, o pessoal da nossa produção aqui são maravilhosos também e estão sempre, nós estamos sempre juntos e a gente tem belas conversas, mesmo eles não sendo muçulmanos. Então a gente tem total apoio. Mas na visão do muçulmano, como é que você vê isso? Satisfação pessoal. Em cima da religião. Você está seguro? Você está satisfeito com a tua vida? Tenha muito ou pouco, alto ou baixo, claro ou escuro, não pouco importa. Como é que é isso na sua visão, no islamismo? Vamos trazer a fé. Eu colocaria a fé junto com a questão da moral, que foi trazida anteriormente por vocês, como duas coisas. Ambas são voláteis. São voláteis em que sentido? Ora estão altas, ora estão mais baixas, ora estão tentando se manter. E isso se relaciona com a satisfação oriunda de um vício. Oriunda de um vício. Então vamos por partes. Satisfação pessoal no que tange aquele menino que é... Aquele menino, aquela garota que é ligada à religião, que passa por essas fases da fé, por essa parte volátil da fé, por essa parte volátil também com a sua moral. Primeiramente, se a satisfação estiver ligada a algo que é um vício ilícito, vamos pensar assim, que eu trouxe no começo, provavelmente sua fé está baixa. Então, a fé desse indivíduo muçulmana, provavelmente está baixa ou está tentando se manter. Agora, a fé que está alta e ela decai por conta de uma busca pela satisfação que não foi realizada, que não foi cumprida de acordo com sua mentalidade, com a sua psique, eu, pelo menos, acho que pode estar, enfim, de repente associada a uma questão mais vamos colocar uma doença psicológica, vamos colocar chegando a desenvolver uma doença psicológica. A gente coloca então fé volátil, a moral volátil e uma satisfação pessoal que não está sendo cumprida. Você sabe que quando fala de lícito ou ilícito, vou te fazer uma pergunta, o bingo é lícito ou é ilícito? Ilícito. Então, ele está em vias de regra de ser aprovado como lícito. Certo? Agora foi aprovado, essa semana foi aprovado no Senado e o presidente já falou que vai sancionar se realmente continuar. A pergunta é, sabe quantas pessoas eu vi, pai, buscar os filhos no bingo de madrugada? Peraí, Muitas. não o contrário? Muitos pais buscaram os filhos no bingo, na máquina de caça-níquel de madrugada. Eu sou testemunha. Geralmente nós pensamos o contrário, né? Onde Pois o filho vai lá tirar o pai, levar ele para casa. Pois é. O que a gente está falando aqui é mais do que droga, sexo e rock and roll. É muito mais do que isso. Nós estamos falando de comprometimento familiar, de um convívio bom com seu colega de trabalho. Tem pessoas que fazem uso de entorpecente durante o trabalho. Isso todo mundo já ouviu uma história dessa, isso não é novidade. Né? E assim, qual é o grande problema? A saúde pública tem que cuidar desses casos de tabagismo, certo? De alcoolismo, acidentes que são grandes, ou em grandes números, né? Remoção, ambulância, resgate. A pergunta, não é melhor nós tratarmos isso, ou então lá embaixo, lá antes, lá na raiz? Porque assim, tem pessoas com autismo não sendo atendidas, cardiopatias não sendo atendidas, tem pessoas que têm uma fratura e não tem médico, porque o Estado está colocando dinheiro em outro lugar. Então nós estamos falando que o vício do Mohamed, por exemplo, não é só ele que paga. O teu vizinho paga. Sim. Porque o Estado, que é onde a gente vive, está gastando dinheiro para tratar o seu problema. Você vê aonde vai. O vício é muito... Ele não mexe só com você. Se fosse um problema só seu,
Ele não é. Tanto é que a pessoa que é viciada em droga, que ele sai roubando para poder sustentar o vício dele, é só com ele que ele mexe? Lógico que Não, ele mexe com todo mundo. Tem relatos de que filho assalta a mãe, rouba o próprio bujão de gás. É sobre isso que nós estamos falando. Quando a gente fala de pecado ou não pecado, parece muito só religioso, mas não é, é o cotidiano. Sim. A religião, ela só te ensina como lidar. Como eu lidaria com isso? O Ayman falou sobre a fé. A fé, se ela tá forte, fraca, se você tá próximo do seu Criador ou tá... Então, o que eu quero entrar em uma questão que quando você faz o pecado, você acaba se culpando. Mas sempre que você entra naquele pecado e você lembra que aquilo é errado. Só que o seu cérebro emocional faz com que você continue fazendo ele. E quando você termina ele, o que acontece? É a hora que você se culpa. Essa hora que você se culpa é, por exemplo, não foi um escape que eu falei? O escape já foi. E agora a culpa por você ter feito esse escape. E aí tem a outra coisa que é o seu problema que você não está sabendo lidar. Então isso começa a carregar. E aí o seu cérebro começa a criar problemas e mais problemas, às vezes inexistentes. Só para você ir atrás do subterfúgio. Só para você ter seu refúgio. Dito isso, a gente chega naquilo que é muito conhecido hoje em dia como bola de neve, o efeito bola de neve. São problemas atrás de problemas que envolvem o seu emocional, que envolvem a sua fé baixa, que envolvem aquela ideia de que, pronto, eu vou deixar me perder mesmo, não vou tentar me recuperar, me reestruturar, e assim surge a bola de neve. Uma pergunta aqui para todos, em especial para vocês dois, muito importante. Vícios existem, estamos aqui a falar deles, eles existem. Mais novos como os mais velhos sofrem com esses mesmos vícios, certo? Agora a pergunta que não quero calar é: como é que nós podemos nos proteger desses mesmos vícios? Essa é a primeira. E a segunda: somente praticando com a religião é suficiente, seja qual for a religião, é suficiente para a pessoa abandonar os seus vícios, ou é importante uma ajuda da medicina? É multifatorial. Então a medicina entra como... ela tem um papel, Auxílio. um auxílio, ela tem um papel de muita relevância nessa questão de tratar o vício, de solucionar o vício. E se você for pensar, por exemplo, naquele rapaz que frequenta a mesquita, ou frequenta a igreja, logo faz catequese, ou frequenta, enfim, qualquer que seja o templo, e tem contato com líderes religiosos, com pessoas que possam instruir, e mesmo assim acaba não sanando as As suas vontades, desejos, vícios. exato, seus desejos, e nisso ele pode pensar que é o seguinte: se eu não conseguir ajuda aqui, vamos pensar na medicina. Surge uma outra questão. Vamos falar com os pais. Os pais, ver se eles aprovam a ideia, porque até pouco tempo atrás a psicologia, um terapeuta, a psicanálise era mal vista. E hoje em dia começou a desmistificar essa questão da psicanálise, principalmente, né? Não queria entrar já na questão da sexualidade, mas já entrando a questão de como Freud é o pai da psicologia, como ele trata o vício do homem com a mulher. Freud disse o seguinte: afinal, o que elas querem? Às vezes, a causa do vício, nas questões que foram abordadas, como cigarros, bebidas alcoólicas, enfim, é por conta de um relacionamento que acabou não acarretando de maneira como o homem queria, ou como o casal queria, no caso. E esse rapaz acaba entrando no vício e procura a ajuda de um psicanalista. Os nossos amigos Aidan, até que ponto nós podemos buscar ajuda deles quando se trata
dos vícios. Compensa buscar ajuda deles, porque tem uma famosa expressão que usa-se muito lá fora, quando querem nos puxar para outro lado, onde eles dizem permita-se. Mas depende, quando você fala amigo, o Mohamed Zaidan, ele é cercado de bons amigos. Então, quando você fala permita-se não sofrer, é uma coisa. Permita-se se drogar é outra. Você precisa entender. Aí, né, se é amigo realmente, amigo é aquele que fala, não, permita-se não sofrer, venha comigo. Aí ele não precisa nem buscar ajuda, porque o amigo dele está do lado dele. Eu acho que é Aí, isso. mostra como é importante a influência, né? A influência dos amigos, por exemplo. Eu vou falar para aquele amigo o meu problema. E aí, como ele vai lidar? Ele vai me aconselhar? Ele vai me julgar? Ou ele vai falar, não, segue com o erro? Mas aí, o que entra? Eu fiz o conselho que eu daria para o meu amigo em relação ao vício. Ele errou. E aí, ele é um erro porque, ele fugiu do seu problema. E aí, ele se culpou. Eu já acho errado ele se culpar. Por quê? Porque no processo que você está chegando ali para fazer o pecado, você está tendo leves avisos. O seu cérebro emocional, ele está comandando ali, mas o seu cérebro lógico, ele ainda meio que tenta sair, mas o cérebro emocional é quem controla. Então, tem avisos que você está lembrando que aquilo tá errado, só que você continua. Só que aí, quando você acaba, é quando você volta ao seu raciocínio. E aí você não deveria se culpar. Você deveria se autorresponsabilizar por aquilo que você está fazendo e procurar o arrependimento. Tem uma diferença entre a culpa e o arrependimento. O arrependimento é, eu fiquei triste por aquilo que eu fiz. Eu não estou confortável nessa situação. E aí entra um arrependimento determinado pelo islamismo, que é, para com aquilo que você está fazendo, se arrependa por aquilo que você fez, e aí ele não diz se culpe. Não faça mais. Não faça mais. Intencione nunca fazer mais Não voltar ao mesmo ao erro. pecado. Ou ao erro. Ou Ou ao erro. Isso. O primeiro passo é você eliminar o erro. Você eliminar o erro, mas pensar em eliminar o erro principalmente. Eliminar o erro é uma consequência das consequências que podiam aparecer nesse processo que ele citou. E eu, pelo menos, vejo assim, que você procurando um arrependimento para aquele erro, você automaticamente está pensando que tá se auto-julgando de qualquer forma, tá se auto-julgando, mas procurar um amigo e esse amigo te julgar é totalmente diferente. É uma divergência enorme. O amigo que te julga, provavelmente as palavras que ele vai utilizar em te julgar, em te falar por que você cometeu isso, aquilo, muitas vezes vai te levar a pensar muito mais, é uma potencialidade muito maior do que o seu auto-julgamento. O que eu tô querendo levar para vocês? O auto-julgamento, muitas das vezes ele é saudável. Muitas das vezes ele é saudável, porque ele que te faz refletir, mas sem intervenção de um amigo ou daquela pessoa que você procurou opinião, que tá te levando para o caminho contrário. Vamos colocar num português mais claro. O que o Ayman quis dizer é o seguinte. O Zaidan, que quando a pessoa ela se culpa, não é porque ela está se autoflagelando, é porque na verdade ela sabia na consciência de que tinha que fazer, mas errou. Então talvez a cobrança seja um momento de ele reavaliar e ele só está se cobrando porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Só um ponto de tem coisas boas e coisas ruins aí. Mas a validação do sentimento dele de que ele sabe que ele errou e ele poderia ter sido melhor, feito a coisa certa, é importante também, né? Isso beneficia até as pessoas que estão em sua volta, né? Sim. Esse daqui sabe o que é certo e o que é errado. Desculpa, Zaidan. Esse sabe o que é certo e o que é errado. E aquele que não sabe o que é certo e errado. Pois é, aí ele não tem autocrítica. Aí ele precisa de um apoio de um amigo. E a autocrítica, buscando o gancho do Ayman, a autocrítica realmente é importante.
Omar bin Khattab já dizia, Omar, um dos califas do Islã, ele já dizia: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Que tenha autocrítica antes de você chegar no dia do juízo final e arrepender-se daquilo que você fez e você não teve tempo de corrigir-se enquanto estava vivo. Perfeito. Só que aí eu entrei em uma questão que a autocrítica. Quando o amigo julgou ele, esse amigo ele julgou em questões que às vezes não importam para o Criador. Ele pega detalhes, começa a pegar detalhes que não importam e não se relacionam com o seu erro. E essa pessoa Exemplo. Não, o que ele quis dizer é que, assim, às vezes uma opinião de fora, Isso. que não do íntimo, acaba potencializando aquilo que ele fez, que não tem nada, que não seja ser pecaminoso. Foi um erro, não foi pecaminoso. Que para o nosso Criador não tem grandes importâncias. É uma coisa que, Então, né, padrão. o Criador é quem julga, não a pessoa. Então, quando esse amigo ele acaba julgando e pegando detalhes que, por exemplo, não importam muito e não se relacionam com o pecado, aquela pessoa ela vai começar a se concentrar naqueles detalhes. E aí ele esquece do pecado que ele está fazendo. Então ele começa a se concentrar naqueles detalhes. Então quando ele faz aqueles detalhes, ele erra naqueles detalhes, ele acha que é por isso que ele voltou para o detalhe. Para o pecado, desculpa. Por isso que ele voltou para o pecado. E não é isso, na verdade. Na verdade, o pecado que ele está fazendo é o que ele deve parar. Não um detalhe. Deixa eu fazer uma Ficou- pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? À vontade. Né? A gente fala muito de vício e não vício, mas, por exemplo, tem pessoas que têm um vício que não é ilícito, mas que é um vício. É disso que nós estamos falando. De coisas que atrapalham Na verdade, o cotidiano. eu ia colocar essa. Temos o vício halal e o vício haram. É a parte boa do assunto. Não, mas veja, tem pessoas que são viciadas em estudar. Tem pessoas que são viciadas em jogar bola. Tem pessoas que são viciadas... hoje nós estamos, por exemplo, com problema de vício de tela. É um problema significativo. Todo mundo está falando nisso. O mundo está sofrendo com isso. Está dando um déficit de atenção maravilhoso, né? Ninguém consegue mais concentração. Então, não é só esse tipo de vício, né? Que, a porta de entrada pode ser o celular, por exemplo, te levar para a sexualidade. Porque tá fácil, ninguém tá te vendo, você tá escondido, está distante, né? Esses são os... Religiosamente falando, até o ibada, a adoração, pode ser um vício que leva a pessoa ao erro. Já chega nessa questão. Até dando um curto exemplo, nosso querido e amado profeta encontrou uma corda na mesquita, amarrada do pilar A ao pilar B. Perguntou de quem é esta corda. Disseram que a corda é da Zainab. Por que está aqui? A Zainab, de madrugada, quando ela acorda para rezar, ela fica cansada, ela apoia-se nessa corda. Aí o profeta de Allah, Muhammad, disse: tirem essa corda. Quando qualquer um de vocês estiver cansado, durma. Por quê? Ela tão viciada ao ibada, ela gostava tanto da adoração, que às vezes a pessoa está ali adorando Allah, cansou, ao invés, a língua árabe ela é muito sensível, né? A língua árabe, você trocou uma palavra, vírgula, muda o significado. Então, por exemplo, naquela Suratul Kafiruna, não adoramos o que vocês adoram e nem vocês adoram o que nós adoramos. Aqui é tão fácil a pessoa, ficou cansada, pegou no sono e ela dizer: adoramos o que vocês adoram. Pronto. Então o profeta, o vício lícito também proibiu. Então, mas é disso que nós temos que deixar claro, que não é só o ilícito, que o vício é o vício, né? Ele faz parte da vida da gente e atrapalha o dia a dia. Pois Atrapalha- claro. MashaAllah, Tabarak ar-Rahman, nós estamos aqui a falar sobre vícios e dentro destes vícios, antes de nós partirmos para o assunto da sexualidade, vocês são jovens, convivem com outros jovens. Como é que está a situação dos nossos jovens neste quesito de vícios?
como é que nós podemos também melhorar a situação deles? Os jovens hoje em dia são. Mas sem tirar que eu e o Fausto ainda somos jovens. Certeza absoluta, né? Os jovens hoje em dia estão numa. Posso dizer, tendo divergência em tudo. Os jovens divergem de tudo. Os jovens eu coloco, tudo bem que aqui já são pré-adolescentes, mas dos 12 anos até 23, 24, 25, ainda é jovem. São jovens adultos, essa é a diferença. Principalmente no caso dos homens. O caso da tela, o caso do celular, o caso do tablet, citado pelo Fauzi, excelente, porque é o principal ponto que o vício entra e induz a erro a vida dos jovens. Por que induz a erro? Leva ao erro a vida dos jovens. O viciado na religião, ao pegar um celular e ser automaticamente distraído, ser influenciado por esse celular, ele não se torna mais viciado na religião, no que ele está fazendo. Ele vai procurar outros meios, e muitas das vezes esses meios, o que ele consome de conteúdo, são conteúdos que são inúteis, não vão fazer diferença alguma na vida dele, né? Pessoas indo na rua, falando faz 15 flexões e cada flexão ganha R$1. O que vai levar a vida desse jovem que estava tão focado naquele estudo? Eu vou colocar de exemplo, eu tô nisso, então vou colocar semana de provas. Semana de provas. Ora, você tá estudando, deu 50 minutos de estudo, seu cérebro já tá moído, você não quer saber de mais nada. Em vez de você ir lá comer algo, sem ter uma distração, sem ter algo que possa te influenciar, você abre seu celular, entra num Instagram, TikTok, um Twitter, o seu grupo de WhatsApp, e male deram 40 minutos, 50 minutos, e você não percebeu. O que você podia ter feito nesses 50 minutos? Dividido o seu tempo em muitas outras coisas. Mas é onde as pessoas não percebem. O que você está falando é que passou 50%, 50 minutos e o seu cérebro não aguenta mais de estudar. De estudo. Mas você abriu a tela, rapidamente deu 40 minutos. Você entendeu onde o vício leva? É exatamente isso que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando do vício de todo jeito, mas se você me perguntar, eu estava lendo sobre vícios, falando sobre vícios, por exemplo, eu queria te fazer uma pergunta. Se nós pudermos entrar no assunto sexualidade, que eu acho que é um assunto interessante, porque os jovens também precisam entender que isso faz parte da vida deles, a castidade, a virgindade até o casamento, isso tudo faz parte do nosso, não é só o islamismo, o catolicismo também, o evangélico também, né? A Torá também manda se guardar ao casamento, isso é uma coisa universal. E a gente vê que isso não é o cotidiano. Nós podemos perceber que isso não é o cotidiano. Então, Sheik, esse é um assunto que deveria ser aberto em relação à sexualidade, porque também faz parte do vício, como, por exemplo, você estudar 50 minutos, teu cérebro ferve. Ok, mas você ficar 40 minutos no TikTok, ou no Twitter, ou no grupo de WhatsApp, passou. E foi legal. É disso que nós estamos falando. Né? E tem pessoas que têm vício no trabalho, tem pessoas que na adoração, na bagunça, né? Isso tudo, todo mundo tem sua particularidade, não é uma coisa, né, sem juízo de valor, é uma coisa, nós estamos falando, permeando todo o assunto, né? Mas, por exemplo, Sheik, me fala, a gente ouve falar muito no vício, não só dos jovens que não são casados, mas dos homens casados que se masturbam. Como é que faz, Sheik? Isso é permitido? O Islã vê isso com bons olhos? Existe uma regra para isso? Qual é que o Islã fala sobre isso? Como nós bem sabemos, o nosso Islã ele não tem tabu para esse tipo de assuntos, então o Islã ele é bem definido e bem claro. Esta ação e esta atitude não é bem vista dentro do Islã para aquele indivíduo que é casado, assim também como para o solteiro que não é casado. Os teólogos eles são bem unânimes em dizer que al-istimna' bil-yad, chama-se na língua árabe, que é tirar proveito com a própria mão, é ilícito diante dos teólogos. Então, tanto para o casado como para o solteiro, esta ação não é permitida. E
quando nós vamos ver, principalmente hoje nos dias das telas e do celular, a pessoa ela precisa de eh, ela precisa de algo que vai acender dentro dela este A vontade de essa viver. a vontade, a De vontade. viver. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai automaticamente vai para o celular. Vai para o celular, acaba pegando o celular, acaba vendo a pornografia, da pornografia vai para a masturbação. Então, estamos a ver aqui que um começa levando para o outro. E depois disso, torna-se um vício. E esse vício, ele acaba vindo da infância e às vezes vai até depois de adulto. Eu Então, comparo. em português diz, português de Portugal, de pequenino torce o pepino. Se desde pequeno não corrigirmos e não nos Não embutir valor correto, não é corrigir, se não embutir valor valor correto, correto, exatamente, eh, na fase adulta, a pessoa vai ver o problema. E na fase adulta, alguns acabam perdendo o matrimônio, o casamento, por conta destes hábitos e costumes e vícios que um foi puxando ao outro. Então, islamicamente falando, não é permitido. Concordam que o vício em masturbação, ele se compara tão facilmente com o vício em simplesmente abrir o celular e se distrair do estudo? É algo que está 100% atrelado. A masturbação, pelo menos assim, o que a gente escuta falar, quando começa na fase da adolescência, os adolescentes, por ainda não terem aquele senso de maturidade, de crítica, de conseguir reverter a situação, jogam a culpa. O vício, em tese, é algo que você sempre vai jogar a culpa. É algo que te leva a jogar a culpa. A masturbação. Eu me masturbo muito porque a minha testosterona é alta. Os meninos alegam isso. Minha testosterona é alta, eu vou me masturbar. Masturbo muito porque volto muito cansado, tem uma menina que não me quer, então eu vou me masturbar. Os meninos acabam recorrendo a isso e é algo que, se vocês forem ver o adulto que pratica isso, ele tá na mesma situação, ele não tá nem acima nem abaixo, ele tá exatamente na mesma esfera. Ele não consegue sair disso. Se veio da adolescência ou não, talvez não interfira muito. Porque ele pode muito bem ter começado após o casamento, após ter contraído o matrimônio. Por quê? Porque muito provavelmente os problemas com a esposa, os problemas com a falta do coito com a esposa, levam ele a isso. Ou às vezes é um pleno refúgio. mas tem relatos de que a pessoa prefere a masturbação do que o coito. Entende? Isso é o vício que vem lá de trás, que te remete, que vem até a atualidade. Então é mais grave do que nós estamos pensando, porque tem pessoas que frequentam um prostíbulo. Tem mulheres que se viciaram em se prostituir. Tem homens que também fazem a mesma coisa, que são os transvestis, os transexuais, que também têm essa opção. É uma opção deles, sem juízo de valor. Mas você entende? É mais sério do que a gente imagina do ponto de vista do cotidiano, né? Você tem o irmão que tem a irmã em casa. E a pessoa que tem um vício, ela não tem raciocínio. Ela tá focada no vício. Parece que é fase, né? Você sabe, Zaidan, quando você fala, por exemplo, teve um dia um amigo brincou, falou assim, ó, cuidado que esse aí é o homem-bomba, ele explode. Eu falei, poxa, significa que todo padre é pedófilo? Não. Porque não faz sentido, né? Nossa religião não é para explodir, ok? Assim como a religião católica também não aceita pedófilo. Isso é proibidíssimo na religião católica. A pergunta é, o vício transpõe inclusive a religião. Né? Nem a religião é capaz de brecar o vício do ser humano, do indivíduo. Não é a instituição religiosa muçulmana, católica, evangélica. Não. É o indivíduo, né? Que vem. Então é disso que nós estamos dizendo, do individual, da pessoa que. Claro que pode levar para os outros amigos, né? Sim.
Allahumma musta'an, que Allah nos proteja, que Allah proteja os nossos filhos e que Allah proteja a nossa progenitura contra todo este tipo de Amém. ambiente que há lá fora e há dentro das nossas casas também, e que Allah tabaraka wa ta'ala encaminhe-nos à retidão. Ainda sobre a sexualidade, eh, hoje nós mexemos muito no celular. E quando nós mexemos no celular, obviamente que eh, vem ali mulheres seminuas ou vice-versa. Eh, como é que o jovem muçulmano deve agir nesse tipo de situação? Fique à vontade, Ayman. É, eu Ou posso. como nós estamos agindo nesse tipo de situação? Porque hoje a sexualidade às vezes nem precisa sair fora de casa. Dentro do celular, ela, ela vem. Chego, posso trazer o assunto que a gente abordou bem no comecinho? Fique à vontade. Como que a sexualidade vem, como tá atrelado. Vamos colocar o exemplo do menino muçulmano, católico, que tem alguma crença aqui. Não vou colocar as outras pessoas, vou colocar de modo geral. Fé. Fé. E a fé aqui é o assunto. Provavelmente, quando a sua fé tá alta e você tá lá rolando o seu celular, vendo a menina na praia, a propaganda da menina, o desafio que o tal youtuber, tal influencer fez, e apareceu uma mulher muito bonita, cativante, enfim. Provavelmente a fé alta, ela vai te levar, aliada a um bom ensinamento, aliada a uma sanidade mental estável naquele momento, a passar rápido. Ela vai te levar a isso, ela vai te induzir a você passar rápido, nem se preocupar. Às vezes você está preocupado em ver um assunto com um segmento e isso acaba não influenciando muito. Mas aquele rapaz que, eu vou colocar o exemplo da fé baixa, que talvez tenha acabado de brigar com alguém, não quer falar com os amigos, quer ficar na dele. Ver rolar a tela do celular e ver uma mulher seminua, o satisfaça. O satisfaça e pouco a pouco isso se torna um vício e a gente volta àquele assunto que foi citado sem ele perceber. Sem ele perceber. Vocês percebem que ele não é levado rapidamente. Existem gatilhos que levam ele para fazer aquele vício. Então ele está ansioso. Aquela ansiedade precisa ser alimentada. O corpo dele está pedindo. Preciso alimentar aquela ansiedade. Aí ele pega o celular. Pegou o celular, não tem nada para fazer no celular. Aí ele pega e Pegou por teu gatilho. acessou aquele conteúdo que liberou um pouco de dopamina. E aí deixou ele... Esse é o primeiro gatilho. Porque a pessoa, ela normalmente não fala, eu vou pegar o celular e entrar em sites pornográficos. Não, isso é como um gatilho. Que nem ele falou. A pessoa tá mal, tá preocupada. E aí apareceu aquele gatilho e confortou ela um pouco. E aí aparece o primeiro gatilho e a pessoa, ela tá buscando esse primeiro gatilho. O que confortou ela ainda tá buscando. Então ela começa a buscar e buscar e buscar até chegar na pornografia. E aí sempre a pornografia vai satisfazer aquela ansiedade e eliminar aquela preocupação. Você sabe que me lembrou agora a conversa com a doutora Kelly, e ela diz que vai além disso que você está pensando, tá? É mais além do que gatilho. Já é uma necessidade da pessoa. É um modo operante, uma maneira de viver. Então, quando você acessa, por exemplo, um conteúdo... Isso a doutora Kelly disse que a inteligência da polícia hoje, por conta dos crimes cibernéticos e por conta da pedofilia cibernética, quando você acessa um conteúdo com esse tipo de informação, você automaticamente é rastreado. Para ver se você é um cara que realmente tem esse vício, tem essa rotina, esse cotidiano, e aí você começa a ser monitorado para ver o que você tem armazenado. Então é mais sério do que a gente imagina. Isso é uma coisa bem séria. Então você acessou o conteúdo, você não vai ser culpado, mas você será rastreado pelo
pela inteligência da polícia que você é um cara que acessa pornografia infantil, por exemplo. Se torna um hábito. Então o seu ID, o seu número, o seu identificador do telefone da rede vai para a polícia. Vai para a inteligência. Não é que um policial está esperando para receber seu telefone. Nossa, ele está falando que tem um policial para cada celular. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. A inteligência capta e aí armazena o seu ID, e se você ficar acessando com regularidade, aí você vai passar a ser investigado. Então é mais grave do que a gente imagina. É uma né? prevenção, então, para ele não cometer... Ele tá visualizando ainda, mas ele não cometeu o ato. Então... Pode ser que ele esteja armazenando. Então, Pode ser que ele ainda esteja armazenando. Pode ser que ele ainda está iniciando. Pode ser que ele só entre e saia. Não entramos nesse detalhe porque também não era a nossa... aí a polícia saber sobre esse acesso é uma prevenção para a polícia. Na verdade, é uma pré-identificação para as pessoas que acessam aquele conteúdo. Que se houver um crime ou alguma coisa, vai saber quem acessou aquela foto, entendeu? Não? Todos que acessaram aquela foto vai estar identificado. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, é que o vício virou caso de polícia. Subhanallah. É sobre isso que nós estamos falando. Né? Uma coisa que mexe... Esses dias eu vi uma reportagem de uma mãe que achou a filha na rodoviária. Menina de 9 anos, que eu não lembro exatamente onde foi que eu vi. Mas é chocante. É chocante. O que ela estava lá fazendo? Como é que ela... É chocante. Você entende, não? É desesperador. Então, isso, alguém que viciado em alguma coisa se tira proveito de... Jazakumullahu khairan a todos. Vamos lá, aqui para as últimas considerações e últimas perguntas. Este tema vai muito longe. É um tema de extrema importância e é algo que, subhanallah, fauze nos países como África do Sul, Inglaterra, os teólogos, os sheiks, eles abordam esses assuntos abertamente nas mesquitas. Chamam os jovens, conversam. Então, algo que nós começamos a parar para pensar qual é a nossa situação. Eis aqui que sai a pergunta para os nossos jovens. Qual é a importância dos amigos no Islã? Como é que vocês veem o quão importantes são os vossos amigos para vocês? E esses amigos nos levam para o halal ou para o haram? Acho que me perdoa pela resposta, mas a resposta vai ser depende. Não, fala da sua panela. Cada tampa tem a sua panela. Né? Como é que é a sua panela? Como é que é? Se os amigos te levam para o bom caminho, a maioria de um grupo que está no bom caminho leva a minoria nesse bom caminho, sem ele perceber. Vou citar um exemplo aí de um grupo de amigos que a maioria atingiu agora a fase de jovem adultos, 20, 21 anos, essa média, e quase todos, a maioria, estão preocupados em procurar uma garota que seja de uma boa família, que tenha bons valores, para depois se casar. O menino desse grupo, o integrante desse grupo, que faz parte, que compõe a minoria, né? E a minoria é sempre oprimida. A minoria é sempre oprimida. Nem sempre, companheiro. Que isso? Não começa. O integrante desse grupo, faz parte dessa minoria, vivenciando os amigos, falando sobre flores, falando sobre casamento, falando sobre a família, a convivência da família, restaurantes, essas coisas que são mais, vamos dizer assim, lícitas no contexto geral. Será que ele acaba não se influenciando? Será que alguma coisa não toca o cérebro desse rapaz e faz... Olha, eles vivem tão tranquilos, eles estão longe de problemas. Eles estão longe de problemas porque eles estão focados em algo que está muito mais dentro de uma sociedade civil organizada, né? A gente pensa nisso. Agora o depende é meu. Agora o depende, com toda a certeza do mundo, é meu. Depende do que ele viu na infância, depende do que ele viu na adolescência, depende do que ele vê em casa. E aí, se ele se juntar com boas pessoas, é claro que influencia ele para coisa boa. Sem dúvida. Mas ele precisa entender e ter aquele embutido dentro dele de valor que vale a pena ele viver assim. Né? Então, acho que, claro que sempre vocês, no grupo de vocês fazem parte do grupo dos meus filhos. Acho isso
é espetacular, sou fã de todos vocês, sem dúvida, incondicional. Mas é a importância de dizer que vocês traçam o caminho certo. Não estou dizendo que vocês não erram, mas vocês traçam o caminho certo. Vocês estão seguindo uma cartilha, né? Estou falando, como você disse, tanto o católico como o evangélico como o muçulmano tem uma regra, né? Tem a castidade em todas as religiões, tem o caminho certo, tem o caminho torto, tá tudo certo, mas precisa entender que influencia, depende agora da formatação do... Zeidan, Percebe-se que existe lá o desejo sexual. Só que a gente tem que ver a maneira correta de você meio que liberar ele. Será que se você liberar indo, por exemplo, para uma boate e utilizando aquele desejo sexual com várias mulheres? Você terminou lá, você já satisfez seu desejo sexual, fez com várias mulheres, saiu da boate. Agora a pergunta: alguma mulher que satisfez aquele desejo sexual, ela vai te ajudar? Se você sofrer um acidente, ela vai te ajudar? Não, claro que não. Não. Se você enfrentar algum problema, ela vai te ajudar? Claro que não. dificilmente. Então Não, a gente... até não é a função dela, ela tá lá para uma outra função. Então, sim. ela quer satisfazer É isso. o desejo dela como você quer satisfazer o seu. Então, você tem que ver o seu desejo sexual aonde ele tem que ser Canalizado. exato. E na minha opinião, seria com uma companheira. Essa companheira que faria você se desenvolver na vida. De forma halal, claro. Claro. Forma De lícita. forma lícita. Mashallah. Bom, ainda Ainda não concluiu, depende. Tem mais uma parte do depende. tem mais ainda? Yalla, tfaddal. Vai seguir um pouco o exemplo dele. O grupo de rapazes também nessa fase, nessa transição de adolescentes para jovens adultos, que começam a se interessar por baladas, festas, enfim, e são maioria nesse grupo. Será que a minoria que nunca tentou, nunca se interessou por isso, também não vai se deixar influenciar por isso? Aí fica a questão. Do mesmo modo que o grupo que está procurando uma companheira para seguir sua vida, focado nesses assuntos de relacionamento, de tratar bem, de conhecer a família, a minoria seja influenciada, do mesmo modo, um grupo onde a maioria começa a se interessar por festas e baladas e os rolês da vida, essa minoria também pode se tornar influenciada. Por isso que é o depende. Os amigos são os maiores influenciadores aqui. Subhanallah, pior Genuinamente. que lembra que uma vez nós falamos sobre isso? Ar-rajulun ala dini Khalili. O profeta já deixou claro, o homem ele está sobre a religião do seu amigo. Bom, por aqui nós vamos ter que ficar. Eu gostaria de, bem sucinto e direto, Fauzi, um conselho para os jovens da nossa comunidade. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Obrigado, os jovens, pela participação. Obrigado, Sheik, pelo convite. Agradeço a Deus. Conselho: sigam o caminho reto, certo, aquela boa orientação que vocês tiveram de casa, que é o melhor remédio. A gente vai sempre seguir uma senda reta. Ayman, um conselho para os jovens. Jovens, mas em especial o jovem que ainda não se encontrou, ainda não encontrou um objetivo, uma linha a ser seguida, não se desespere, não se sinta excluído. Ao encontrar, faça o seguinte: se assemelhe, busque ao máximo se assemelhar, se espelhe naquilo que possa servir de exemplo. Com certeza vai te satisfazer de modo totalmente saudável. Satisfazer e te fazer se acender na vida, se Deus quiser. Zeidan, essa para você agora a última. Um conselho para os sheiks em relação aos jovens. Sheiks. Nem vamos falar sheik, vamos falar líderes religiosos Líderes no geral. religiosos. Eu acho que o líder religioso hoje em dia, quando ele põe o assunto que ele vai falar, ele tá pondo aquilo que ele acha necessário para a sociedade. Mas talvez aquilo não seja o necessário e não seja aquilo que o jovem quer escutar, aquilo que o jovem está enfrentando na sua vida.
Que não é o didático. É, exatamente. Que ele tá... Porque assim, se ele falar uma coisa que ele acha que vai desenvolver a sociedade, só que o jovem não tá preparado para aquilo. Ele tem que sair primeiro do problema que ele tá, Avançar de patamar. exato, ele tá degrau por degrau. Um degrau de adoração maior ele estaria. Porque quando o Sheik fala de uma coisa que tá em um patamar muito mais alto na visão do jovem, ele acaba só passando, escutando e esquecendo. Ele não ouve, Porque- né? Ele só escuta. Porque ele tá naquele problema ainda. Ele quer sair primeiro do problema para depois falar daquilo que o Sheik quer. Barakallahu fikum. Então, o conselho seria anzilu nasa manazilahum, pedir aos sheiks para descerem para o nível das pessoas, descerem para aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou esse ensinamento. Anzilu nasa manazilahum, tratar as pessoas de acordo com os seus níveis, não ficar num patamar lá em cima e a comunidade nota. Então este fica conselho para todos nós líderes religiosos, que nós saibamos conviver com as pessoas de acordo com os seus níveis e conversar com elas de acordo com esses níveis. Bom, nosso tempo terminou. O papo vai longe. Inshallah, teremos mais oportunidades. Agradeço a todos vocês pela presença. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.